2 dos atos dependentes de autorização do Conselho Nacional de Desestatização. Artigo 47. A partir de sua inclusão no PND, a sociedade não poderá: inciso 1. Alienar elementos do seu ativo permanente ou adquirir bens que nele venham a ser registrados sem prévia autorização do CND, exceto os necessários à manutenção e operação da empresa. Inciso 2. Contrair obrigações financeiras sem prévia autorização do CND, exceto aquelas necessárias à manutenção e operação da empresa. Parágrafo único. A partir da fixação pelo CND do preço mínimo das ações ou bens objeto de alienação, a sociedade não poderá praticar atos que impliquem diminuição do seu patrimônio líquido, inclusive distribuição de dividendos e redução de capital mediante distribuição de reservas, sem prévia autorização do CND. Seção 3. Das proibições. Artigo 48. É vedado aos servidores que participem dos trabalhos do CND, aos servidores dos órgãos de que tratam os parágrafos 1º e 2º do artigo 10 e o artigo 13 deste decreto, aos funcionários do gestor do FND e respectivos cônjuges e parentes até 2º grau, diretamente ou por intermédio de sociedade sob seu controle. Inciso 1. Participar das licitações promovidas no âmbito do PND. Inciso 2. Adquirir participações societárias ou elementos do ativo patrimonial de sociedades incluídas no PND. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo aplica-se às modalidades operacionais de privatização, mediante alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações da sociedade incluída no PND. Parágrafo 2º. Não se aplica o disposto no inciso 2 deste artigo quando se tratar de aquisição de ações por subscrição ou outras formas de oferta pública. Seção 4. Uso de informações privilegiadas. Artigo 49. É vedado aos servidores que participem dos trabalhos do CND, bem como aos administradores das sociedades e funcionários do gestor do FND, valer-se de informações sobre o processo de privatização, às quais tenham acesso privilegiado em razão do exercício de seu cargo, relativas a fato ou ato relevante não divulgado ao mercado. Parágrafo único. Os participantes guardarão sigilo sobre as informações relativas a ato ou fato referente aos processos de privatização, até sua divulgação ao público, e não se utilizarão de informações às quais tenham acesso em razão do exercício do cargo, de modo a obter, para si ou para outrem, vantagem de qualquer natureza. Seção 5. Da responsabilidade do administrador e do acionista. Artigo 50. Os acionistas controladores e os administradores das empresas incluídas no PND adotarão nos prazos estabelecidos as providências que vierem a ser determinadas pelo CND, necessárias à implantação dos processos de alienação. Parágrafo 1º. Serão pessoalmente responsáveis, na forma da lei, pela realização do depósito e pela outorga do mandato previstos no artigo 18 deste decreto. Inciso 1. Os administradores das empresas detentoras de ações de sociedades incluídas no PND e os dos seus acionistas controladores. Inciso 2. Os administradores das entidades titulares de participação societária minoritária incluída no PND. Parágrafo 2º. Será considerada falta grave a ação ou omissão de empregados ou servidores públicos que injustificadamente opuserem dificuldades ao fornecimento, em tempo hábil, das informações sobre as mesmas, necessárias à execução dos processos de desestatização. Seção 6. Da questão ambiental. Artigo 51.
Os adquirentes de ações representativas do controle acionário obrigar-se-ão expressamente a: inciso 1. Fazer com que a sociedade desestatizada realize os investimentos necessários e vinculados à recuperação ou preservação do meio ambiente. Inciso 2. Liquidar as multas e demais penalidades combinadas à sociedade desestatizada, por infração à legislação do meio ambiente, consideradas na fixação do preço mínimo de alienação. Parágrafo único. Caberá aos órgãos ambientais competentes exigir e acompanhar o cumprimento das obrigações previstas neste artigo. Seção 7. Da defesa da concorrência. Artigo 52. Os adquirentes de ações representativas do controle acionário da empresa desestatizada obrigar-se-ão a fazer com que a sociedade preste à Secretaria de Direito Econômico, SDE, após a liquidação financeira da operação de compra, as informações que possibilitem aferir a aplicabilidade do disposto na Lei 8.884. Seção 8. Da questão previdenciária. Artigo 53. Os adquirentes de ações representativas do controle acionário comprometer-se-ão a fazer com que a sociedade desestatizada satisfaça prontamente as obrigações de natureza previdenciária. Parágrafo único. Caberá aos órgãos previdenciários competentes exigir e acompanhar o cumprimento das obrigações previstas neste artigo. Seção 9. Do tratamento da mão de obra. Artigo 54. No caso de os adquirentes de controle acionário deliberarem pela dissolução e liquidação da sociedade desestatizada em prazo inferior a 1 ano, contado a partir da liquidação financeira da aquisição, deverão oferecer aos empregados o treinamento necessário à sua absorção pelo mercado de trabalho. Parágrafo 1º. O treinamento previsto no caput deste artigo será oferecido igualmente aos empregados que forem demitidos sem justa causa nos 6 meses que se seguirem à liquidação financeira. Parágrafo 2º. Caberá ao Ministério do Trabalho fiscalizar o cumprimento do disposto neste artigo. Seção 10. Do atendimento aos objetivos da desestatização. Artigo 55. As empresas incluídas no PND que vierem a integrar o FND terão sua estratégia voltada para atender os objetivos da desestatização. Seção 11. Da assistência jurídica. Artigo 56. O gestor do FND manterá assistência jurídica aos ex-membros da comissão diretora do PND, na hipótese de serem demandados em razão da prática de atos decorrentes do exercício das suas respectivas funções no referido órgão. Capítulo 10. Das disposições finais. Seção 1. Da representação da União. Artigo 57. Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, de acordo com a legislação pertinente, representar a União nas Assembleias Gerais de Sociedade de cujo capital o Tesouro Nacional participe, bem assim na outorga do mandato ao gestor do FND e nos atos de transferência de ações ou cessão de direitos de subscrição. Seção 2. Da não incidência dos efeitos. Artigo 58. Ficam excluídas da vedação prevista pelo artigo 1º e seu parágrafo único do Decreto 96.915 todas as entidades de administração federal ou sob controle direto ou indireto da União, incluídas no PND, nos termos da Lei 9.491. Parágrafo 1º. O disposto nesse artigo somente se aplica às dívidas vincendas das entidades nele referidas. Parágrafo 2º. O Banco Central do Brasil expedirá as normas necessárias à execução do disposto neste artigo. Seção 3. Da vinculação das empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização. Artigo 59. Sem prejuízo da vinculação de que trata o Decreto 9.660,
As empresas incluídas no PND e as empresas titulares de participações acionárias incluídas no referido programa ficarão administrativamente subordinadas ao Ministério da Economia, que, no âmbito de suas competências, adotará as medidas necessárias à efetivação dos processos de desestatização. Parágrafo 1º. Para cumprimento do disposto neste artigo, compete ao Ministro de Estado da Economia: Inciso 1. Indicar, nas vagas destinadas aos representantes da União, membros do Conselho de Administração a serem eleitos em assembleias de acionistas. Inciso 2. Indicar os membros da diretoria executiva ao Conselho de Administração para avaliação e posterior eleição. Inciso 3. Autorizar previamente a empresa para que esta possa praticar os seguintes atos. A linha A. Proceder à abertura de capital, aumentar o capital social por subscrição de novas ações, renunciar aos direitos de subscrição, lançar debêntures conversíveis em ações ou emitir outros valores mobiliários no país ou no exterior. A linha B. Promover operações de cisão, fusão ou incorporação. A linha C. Firmar acordos de acionistas ou compromissos de natureza societária ou renunciar os direitos nele previstos. A linha D. Firmar ou repactuar contratos de financiamentos ou de acordos comerciais por prazo superior a 3 meses, ou transações que não correspondam às operações e giro normal dos negócios da empresa. A linha E. Adquirir ou alienar ativos em montante igual ou superior a 5% do patrimônio líquido da empresa. Parágrafo 2º. Aplicam-se, no que couber, as disposições deste artigo às participações acionárias de caráter minoritário depositadas no FND. Parágrafo 3º. O depositante de ações no PND, titular de participações minoritárias em companhia privada que, em decorrência de acordo de acionistas, integre o respectivo grupo controlador, deverá, quando se tratar de deliberação sobre as matérias de que trata o parágrafo 1º, submeter o seu voto nas matérias em deliberação nos acordos societários daquelas companhias à anuência prévia do Ministro de Estado da Economia. Artigo 60. Caberá ao Ministro do Planejamento e Orçamento coordenar, supervisionar e fiscalizar a execução do PND. Artigo 61. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 62. Revogam-se o Decreto 1204, Decreto 1227, Decreto 2077 e o Decreto 2274.